Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Nessa segunda parte do vídeo sobre cálculo renal, nós vamos falar sobre tratamento da litíase, da pedra no rim. Existem várias coisas que a gente pode fazer, existe uma modalidade grande de tratamentos, ainda mais nos últimos anos em que a parte de endurologia, de urologia endoscópica evoluiu bastante, a gente tem à disposição um armamentário muito grande de procedimentos e de cirurgias que a gente pode fazer para tratar os cálculos renais. Então, primeiramente, o tratamento clínico. Então, em alguns pacientes você vai orientar alterações da dieta, ingestão de líquidos e às vezes até medicamentos. Para pacientes que têm doenças específicas metabólicas, como eu falei no primeiro vídeo, aqueles pacientes que têm alteração do metabolismo do cálcio, por exemplo, você tem medicações específicas, às vezes restrição da ingestão de cálcio, às vezes diuréticos, alguns medicamentos que vão diminuir a excreção de cálcio. Para aqueles pacientes que têm aumento do ácido úrico, tem remédios específicos para diminuir a excreção do ácido úrico. Para alguns pacientes com doenças metabólicas específicas, existem tratamentos específicos que eu não vou detalhar, que é uma coisa muito ampla e muito científica. Mas para todo mundo que tem cálculo, vale uma regra geral, certo? Então, o que ajuda a evitar cálculos? É tomar muito líquido. Então, uma média de 1,5 litro a 2 litros por dia. E uma regra que eu falo sempre para os pacientes é: olha a sua urina. Se a sua urina está ficando muito amarela, muito escura, é que está faltando água na sua dieta. O seu xixi tem que estar sempre amarelo clarinho para transparente. Então, você está com uma boa hidratação. Outra coisa que ajuda é a restrição do sódio na dieta. Então, o ideal é que uma pessoa ingira 1 grama de sódio por dia. Mais que isso, além de colaborar para a hipertensão arterial, você também vai aumentar a incidência de cálculos. Então, ajuda a restrição de sódio e restrição de proteína animal. Então, para a pessoa que come churrasco toda semana, come carne demais todo dia, excesso de frango, de carne de porco, carnes em geral, excesso de leite. Então, proteína animal, o excesso de proteína animal aumenta a incidência de cálculos. E também atividade física regular. Não se sabe por quê, mas os estudos mostram que quem faz atividade física regular tem menos cálculo do que quem é sedentário. Então, além de fazer bem para o coração, fazer bem para a saúde, também evita cálculo renal. É importante ressaltar para vocês que tem muito mito por aí. Então, o pessoal fala que não, chá de quebra-pedra, quebra pedra. Isso não existe, tá? A planta que faz o chá de quebra-pedra não tem nenhum princípio que foi comprovado que ou deixe de formar cálculo ou vai eliminar aquele cálculo que você tem. Então, isso aí é puro folclore, tá? Então, chá de quebra-pedra, garrafada das mais variadas que existem, receitas caseiras para cálculo, já vi de tudo. Mas não funciona, tá, gente? A maioria das receitas caseiras funciona porque tem água. Então a pessoa toma chá, toma lá 2 litros de chá, e aí tem muito líquido, às vezes ajuda a expelir o cálculo e fala que foi o chá que resolveu, não tem nada a ver. Tá? Então, de um modo geral, ingesta líquida, redução da ingesta de sal, redução da proteína animal e atividade física regular. Não tem como fugir disso. Então, para todo mundo que tem cálculo, se você fizer isso, você vai estar ajudando a prevenir os cálculos. Mas não adianta, assim, querer achar que fazendo isso não vai ter nunca cálculo, tá? Às vezes a pessoa faz tudo certinho e tem pedra, não tem como fugir disso. Na parte do tratamento cirúrgico, aí nós entramos no tratamento mais comum do cálculo. Então, o primeiro lugar é a litotripsia extracorpórea. Litotripsia extracorpórea é o que o pessoal comumente conhece por laser, tá? Então, eu fiz um tratamento por laser, a cirurgia laser, tudo é laser. A litotripsia extracorpórea não é laser. É uma máquina em que a pessoa vai deitar na máquina, a máquina encosta nas costas dela e ela não tem laser. Era como se fosse um ultrassom muito potente. A litotripsia extracorpórea por ondas de choque é exatamente isso. São ondas geradas por um aparelhinho lá dentro da máquina, que ela vai gerar uma onda que vai se propagar pelos tecidos e vai focar na pedra dentro do rim e vai fazer essa pedra se fragmentar dentro do rim. Então é um procedimento ambulatorial, então dá para fazer sem precisar ficar internado, faz e vai embora. Tem baixo risco e pode ser aplicado para a grande maioria dos cálculos, quando está no rim. Você pode fazer mais de uma vez, a maioria dos pacientes precisa de mais de um tratamento, né? Você quebra uma, depois você quebra outra, às vezes de um lado, às vezes do outro. E é amplamente disponível, né? A maioria das clínicas e dos hospitais que a gente trabalha, você consegue caminhar o paciente para fazer a litotripsia extracorpórea. Mas não é laser, tá? Então, litotripsia é uma coisa, laser é outra coisa. Tá? E é um tratamento que a gente usa bastante e tem as indicações certas. Outra coisa que a gente usa é a
ureterolitotripsia, que é a retirada do cálculo quando ele desce no canal. Então, um monte de gente que já teve cálculo já fez isso, né? A pessoa fala, o doutor foi lá, entrou e tirou a pedrinha com o aparelho. Então, esse aparelho você entra pelo pênis ou pela uretra da mulher, com anestesia, e você vai lá, ele é um endoscópio bastante fino, e você vai lá, principalmente quando a pedra está perto da bexiga, né, está na parte de baixo do ureter, você vai lá onde está a pedra e você pega ela com uma pinça, com um aparelhinho lá e tira ela. Em alguns casos você tem que quebrar essa pedra lá dentro, porque às vezes ela é meio grande e ela não vai sair sozinha. Então você pode utilizar o laser daí sim, que passa dentro do aparelho para quebrar a pedra, mas também não é necessário. Tem outros aparelhos que quebram a pedra sem ser laser, né? Aparelhinhos chamam litotridores, que eles vão quebrar a pedrinha para poder ser retirada. Tá? Aí existe um aparelho desse ureteroscópio que é um aparelho flexível, que ele consegue chegar até dentro do rim. Esse aparelho que eu falei, o ureteroscópio, que é mais usado é o rígido, ele só consegue tirar as pedras numa porção de baixo do ureter, né? As pedrinhas estão lá embaixo, perto da bexiga. Quando a pedra está mais lá em cima, ela está dentro do rim, aí você tem que fazer essa ureteroscopia flexível, é um aparelho mais caro, né? Então ele não é todo mundo que tem, não é todo convênio que paga também, ele tem que ter o laser necessariamente, porque os outros tipos de litotridores que quebram a pedra não passam dentro desse aparelho. Então quando o paciente fez ureterolitotripsia flexível, necessariamente usou o laser, tá? Então entra dentro do rim e consegue quebrar em qualquer lugar que tenha dentro do rim esses cálculos com o laser. Só que assim, não é cálculo muito grande que consegue quebrar. Tá? Então existe um certo limite, porque o aparelho ele é muito fino, então às vezes demora para você quebrar uma pedra maior, principalmente cálculos maiores do que 2 centímetros dentro do rim não é indicado. Então abaixo de 2 centímetros você pode utilizar a litotripsia extracorpórea, aquela primeira que eu falei, ou ureterolitotripsia flexível quando está dentro do rim com laser. Tá? Cálculos maiores, às vezes você não consegue quebrar. Então antigamente utilizava-se cirurgia aberta, né? Você ia lá, cortava o paciente e abria o rim dele e tirava a pedra. Então hoje em dia não tem mais indicação de cirurgia aberta. Eu vou dizer para vocês que é menos de 1% dos cálculos, menos ainda, vamos colocar 0,5% dos cálculos tem indicação de cirurgia aberta. Então hoje o médico falar para você que tem que fazer uma cirurgia cortada, tem que abrir o paciente para tirar a pedra, corre e vai ver outro médico, porque a chance de ele estar errado é grande. Tá? Então hoje em dia quase tudo a gente resolve na endoscopia ou na litotripsia extracorpórea. Tá? E tem uma outra cirurgia que se chama nefrolitotripsia percutânea, que se faz através de um pequeno furinho nas costas, em que você entra diretamente dentro do rim, você fura o rim, entra com o aparelho dentro do rim, e com laser ou com outros equipamentos você vai quebrar pedras grandes. Tá? Então funciona para cálculos maiores. Casos específicos você faz laparoscopia, em que você faz furinhos na barriga, como opera vesícula, como opera útero, como opera outras coisas, e através de cirurgia com pinças você pode aí abrir o rim, abrir o ureter para tirar cálculos maiores, mas não precisa cortar. Tá? E a maioria dessas cirurgias, quando você faz, você tem que deixar um pequeno catéter dentro do rim, chama catéter duplo J, porque você tira a pedra, fica muito machucado, então o paciente pode ter cólica e pode ter dor no pós-operatório, então você deixa esse catéter para garantir que o paciente não vai ter dor, e depois você tem que tirar esse catéter, mas é um procedimento mais simples. Então, tratamento, resumindo, tratamento clínico, muito pouco utilizado com medicação, o que eu falei é de ingesta hídrica, alterações de dieta, alteração de atividade física, quando é necessário cirurgia ou tratamento, a litotripsia extracorpórea a gente faz para bastante gente, quando a pedra está no ureter com dor, ureterolitotripsia, seja rígida, seja flexível, às vezes a nefrolitotripsia, que você fura o rim e entra com o aparelho, casos específicos, cirurgia laparoscópica e de exceção, cirurgia aberta, certo? Então, esse é o resumo. Esse é o que a gente tem hoje disponível para tratamento de cálculo renal. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Podem compartilhar, curtir o vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Fique ligado.